Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje aquele debate-papo especial, onde temos a presença da missionária Edmeia Williams. Então, nós vamos estar aqui convidando a missionária Edmeia Williams para estar aqui conosco, continuando aquele assunto sobre as igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Então vamos aqui colocar. Oi, Edmeia, tudo bem? Encontrou, hein? Você não, sempre encontra. Quem procura, né, vai achar. Então, vai achar sempre. Então é uma benção. Hoje, Edmeia, hoje nós temos aquele tema tão especial, né? Que é a 7ª igreja, a tão mal falada e malquista Laodiceia. Pois é. Né? Mas eu deixo por você. Deus apostou em nós, hein? Iríamos estar aqui para esse momento. Né? Pastor, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Graças a Deus. Aqui está tudo bem comigo também. Graças a Deus. Pois é. Então, eu estou à sua disposição. Obedeço. Não. Vamos, então, falar de Laodiceia. Eu penso sempre numa coisa quando eu penso em Laodiceia. Não é uma igreja tão desejada, não é uma igreja tão amada, mas eu penso assim, uma igreja, ainda que não seja boa, continua sendo igreja de Cristo. Então é bom amá-la também, né? É bom amar até essa igreja. Mas, Edmeia, fale-nos que Deus tem colocado no teu coração para este momento sobre a igreja de Laodiceia. Nós estamos aqui para te escutar. Amém. Uma das coisas que eu fico também muito emocionada quando eu vejo sobre as cartas que Jesus Cristo manda, é que logo que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, logo que começa a revelação, tudo, ele aparece se movendo entre os candeeiros. Ele se mostra entre os candeeiros, e os candeeiros são as igrejas. Sabemos que de todas as 7 igrejas, as 2 que não recebem reprimenda nenhuma do Senhor são Esmirna e Filadélfia. Mas ele não estava só com Esmirna e Filadélfia, ele estava se movendo em Sardes, Tiátira, Pérgamo, entre todas, significa ele é o Senhor de todas as igrejas, em todas as épocas, mesmo quando elas estão no pecado, ele não deixa de ser o Senhor. Eu fico maravilhada com isso. Isso é uma forma, assim, tão específica de ser Senhor e de amar, de ser o noivo. Ele tem um compromisso com ele. Não é? Ele tem um compromisso com ele. Eu sou encantada com o Senhor Jesus. Tenho certeza que o Senhor é também. Também. Bem, graça e paz, meus irmãos. Então, como o pastor Aloísio falou, hoje o nosso debate-papo vai ser na 7ª carta, Filadélfia. Laodiceia. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, desde o versículo 14, onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Laodiceia é a mais sulista de todas as igrejas. Fica a 45 milhas a sudoeste de Filadélfia, muito próxima à cidade de Colossos, ali no Vale do Licos. Laodice é esposa do rei sírio Antíoco II. Laodiceia recebeu esse nome em homenagem exatamente à esposa desse rei. Era uma antiga cidade frígia. Antes, o nome antigo de Laodiceia era Dióspolis. Hoje, Reus, que significa direito das pessoas, governo do povo, democracia. Que coisa! Como é que exatamente a igreja nessa situação vai estar aqui no governo do povo? Quem manda é o povo. O povo é cabeça. É democracia. No tempo dos apóstolos, era uma cidade extremamente próspera. Paulo se refere a ela na carta aos Colossenses, só fazendo um parênteses. Quando Paulo estava preso em Roma, Epáfras vai a Roma para contar a Paulo o que estava acontecendo em Colossos e em todo aquele vale do Licos, onde estavam Colossos, Laodiceia e Hierápolis, para falar para Paulo do erro doutrinário de uma heresia que estava dominando ali o Vale do Licos. Uhum. E esta heresia era o gnosticismo. E o gnosticismo, dos erros que eles pregam é que Jesus Cristo não é Deus. Angelicais, que eles chamam de aeons. Todos esses seres, eles são uma emanação pequena de Deus. E Jesus Cristo era um entre milhares de aeons. Quando os milhares de aeons se juntam todos, então ali é Deus. Então Jesus Cristo era só uma pequena emanação de Deus. Por isso, quando Paulo escreve a carta para Colossos, ele começa firme contra a carta aos Colossenses. É uma refutação terrível contra o gnosticismo. Por isso ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, nele todas as coisas foram criadas. Aí ele bate firme, é a carta que fala da superioridade, da supremacia de Jesus. É a carta mais cristológica que existe.
Ele escreveu ali na prisão de Roma e na carta aos Colossenses. Ele diz que quando a carta fosse lida em Colossos, que era para enviar para os de Laodiceia. E a carta de Laodiceia que viesse para ser lida na igreja em Colossos. Bem, eu não sei se a carta aos Colossenses foi enviada aos Laodicenses. O fato é que a carta aos Laodicenses ficou perdida. Mas porque estava ali correndo o mesmo risco que Colossenses estava. Por isso, no tempo dos apóstolos, ela era uma cidade próspera, não é? E no ano 62, Laodice, Hierápolis e Colossos foram destruídas por um terremoto terrível, mas elas foram erguidas novamente no ano 142, juntamente com Éfeso, que foi destruída por Timor-Lenk. Hoje só existem ruínas. Esquirrissor, hoje se chama Esquirrissor, que é castelo antigo. Esta carta, a Laodiceia, profeticamente é dirigida à igreja dos últimos tempos, então a igreja de hoje. Esta carta é tremendamente importante para nós, porque Jesus Cristo aqui se define como o Amém. Ele sempre se endereça para toda a igreja como um remédio para o problema daquela igreja. Essa igreja em Laodiceia havia caído no mais profundo e degradante mornidão. E por isso, essa igreja vai receber a mais severa reprimenda e condenação. A igreja era só uma casca. Só uma casca. A adoração e o louvor era só uma idolatria, onde as pessoas louvavam e buscavam, louvavam ao que elas queriam e buscavam atenção. Precisava ser um show, uma situação que agradasse os visitantes e que desse para manter acomodados os ricos que estavam dentro da igreja. Para as outras igrejas, Jesus sempre se endereça, como nós dissemos, como remédio para o mal que está na igreja. Mas aqui, ele diz, eu sou o Amém. Só aqui é o único lugar em que nós vamos ver Amém sendo o substantivo próprio. Só aqui. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha, por que será que Jesus Cristo aqui não fala, conheço as tuas obras? Ele entra direto, cortando o fundo, para uma igreja cética, marcada pela incredulidade, que se rebela contra o cerne do ensino de Jesus Cristo e afirma que a palavra de Deus tem que se moldar ao modernismo daquela época. Jesus é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o que significa ele está vendo tudo. Ele é testemunha ocular. Ele é testemunho de tudo o que está acontecendo ali dentro. Ele vê. Ele não está apático à igreja. Ele deixou a sua igreja aqui na terra. O Espírito Santo já veio. Mas quem disse que Jesus
não está presente em todos os movimentos. O papel de Jesus foi vir para redimir, para comprar um povo. Agora é o mover do Espírito Santo que traz o poder. Mas quem disse que Jesus se afastou? Quem disse que o Pai se afastou? Não podemos esquecer que a Trindade é uma só. É um só Deus. Onde o Espírito atua, está o Pai, está o Filho. Amém. Nós precisamos entender assim, eles eram cristãos mornos, que se permitiram cair na crueldade espiritual, porque isso é uma crueldade. Ser morno. Olha, a água, quando ela é fria, é tão agradável para beber. Quando ela é quente, é tão boa para fazer um chá ou um cafezinho. Mas a água morna, ela é usada para lavagem. Mas ela também aqui é usada para vomitório. Essa palavra de Jesus Cristo, quem dera, oh, como eu gostaria, seria tão bom se fosses quente ou fosses frio. Eu fico triste de ver essa menção, porque não és quente nem frio, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vou parar aqui para fazer uma ressalva. Vomitar da minha boca. Eu não posso vomitar a comida que ainda está na geladeira. Eu não posso vomitar a comida que eu não comi. Mas eu posso vomitar a comida que está dentro do meu corpo. Quando Jesus Cristo diz, vou vomitar, é porque será tirado do corpo. A comida foi devolvida porque ela não fez bem, porque ela causou mal ao corpo. E eu vou dizer para vocês, não existe um ser humano que coma o próprio vômito. Então, uma vez que for vomitado, está vomitado para sempre. Vai causar mau cheiro lá fora, mas não dentro do corpo. Então, quando eu vejo Jesus dizer, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, significa que não existe essa história por aí que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Você não fez nada para ser salvo. Você não fez nenhum esforço. A salvação lhe foi dada. Você só teve que aceitar. A salvação é um trabalho de Jesus. Agora, o Pai lhe dá o Espírito para operar em você a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vejo Jesus, quando fala lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu Pai o agricultor. O ramo, todo o ramo que estando em mim, isto é a palavra de Jesus Cristo, todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. O agricultor corta. Ramo parasita. Da mesma forma que Jesus Cristo amaldiçoou a figueira, que em época de produção nada produziu. Por isso nós precisamos estar com os olhos abertos e o coração firme no que a palavra de Deus nos diz. É o que está escrito. Nós vemos que Jesus prefere que o seu povo seja gelado ou fervente, que esteja em cima do muro, porque isso é hipocrisia. Eu vou à igreja todo domingo, para quê? Eu tenho a Bíblia, mas eu não leio.
Para que é? Isso é uma aparência, é uma casca. Por que é que eu quero ter essa aparência? Nós lemos lá em Mateus 6, quando Jesus Cristo diz que os hipócritas também oram. Quando eu falo sobre oração, eu falo a oração do Filho de Deus, a oração do não crente, a oração do hipócrita. É Jesus que diz, hein, que hipócrita também ora. A oração do hipócrita o que é? Levantando a mão dentro da sinagoga e nas praças, hein? Para ser visto. Ele procura palavras belíssimas para impressionar as pessoas, para ser visto, para aparecer. Não é? A mesma coisa. Esse povo que fica em cima do muro, mas não é bem assim. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que de vez em quando ela dizia para mim, não sejais demasiadamente santos. Eu disse, nem Deus é demasiadamente santo. Deus é santo. Amém. Quando quer justificar os pecados que essa mesma pessoa chamada escorregadela, eu disse, se fosse ofensa ao seu pai, você não diria que é uma escorregadela, mas pecado é ofensa ao meu pai do céu. Isso é pecado. As pessoas aprenderam a brincar com as coisas de Deus. Hoje, se leva a palavra de Deus dentro, em cima, lá no púlpito. Se faz piada com a palavra de Deus e todo mundo ri. A começar do pastor. Galhofa com a palavra de Deus. E por causa disso, não se leva a palavra a sério. A palavra de Deus é digna de toda reverência. Amém. Olha, é melhor um desprezo gelado ou uma oposição ativa do que insultar ao Senhor, dizendo-se cristão, sem provarmos ao mundo a nossa fé. Isso causa náuseas. Porque o cristão é carta viva. As pessoas têm que ver quem é Cristo pelo nosso estilo de vida. Pelo nosso estilo de vida. Esta manhã, eu tive que sair, passei ali no Bradesco, porque a menina viria aqui depois e eu queria ver o que eu ia fazer. E lá na fila do Bradesco, chegou um senhor e disse para mim, aonde é que a senhora está? Eu disse, eu estou aqui. Não, mas quero saber se a senhora é a última da fila. Eu disse, sim, senhor, eu sou a última da fila. Ah, sim, porque a senhora está tão distante. E eu olhei para ele e disse assim, eu estou talvez 1 metro distante da moça da minha frente. Pois é, a senhora não acha que é muito? Eu disse para ele, moço, afinal de contas, diga onde que é o que o senhor quer que eu fico. Não, aí tá bom. Eu disse, então, tudo bem. Ele, até agora eu fico pensando o que é que ele queria. Eu não sei até hoje. Ele chegou reclamando porque eu estava ali. Ele achou que estava bom estar ali. Então, depois fiquei pensando naquele senhor. Eu disse, meu Deus, eu fui a única pessoa a incomodar aquele homem. Todos na fila guardavam a mesma distância. Ele só se incomodou comigo. Será que é por causa do Senhor? A culpa é sua, Senhor Jesus. Mas se for, valeu a pena. Amém. Mas muitas vezes a sua presença vem incomodar. Eu me lembro de uma vez que eu estava sentada no aeroporto Santos Dumont. Haviam pessoas lendo, outras estavam nos seus tablets, e eu estava com a Bíblia na mão porque o voo atrasou.
O homem veio de lá e disse: o que tem nesse livro é tudo mentira. Eu olhei para ele, continuei lendo. É tudo mentira, é só engano, é invenção de judeu. Porque todo mundo está lendo alguma coisa, seja no tablet, no celular, ou em revista ou em jornal, mas o único livro que incomodou o senhor foi esse aqui. Essa invenção de judeu é especial. Ele deu uma rebanada e foi embora. Eu sabia exatamente quem estava falando comigo. Eu tive medo. Naquela hora eu tremi, porque eu achei que ele ia avançar em mim. Eu não posso dizer que ele estava com raiva de mim porque eu sou negra, não. O problema dele era o livro que eu estava lendo. Eu podia dizer para ele muitas coisas, mas eu não vi que era momento para falar. Ele não estava pronto para ouvir. Ia ser um escândalo ali e ele não ia me deixar falar. Mas você vê como a nossa presença incomoda. A nossa presença incomoda. A Bíblia diz, aqui o Senhor Jesus está dizendo que ele prefere que o seu povo seja frio ou que o seu povo seja quente. Complacência é a raiz de toda mornidão. Amém. Complacência. E como nós temos sido complacentes com esta pós-modernidade. Há um momento na Bíblia, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel, quando o sumo sacerdote da época, que é o sumo sacerdote Eli, os filhos dele eram uma vergonha, os sacerdotes Jofni e Finéias. E ele sabia que os filhos deles estavam pecando. Mas ele chegou, aquele pai bonzinho, muito compreensivo. Ele devia ser ele era um homem especial, porque ele tinha a mentalidade de hoje, século XXI. Filhos meus, não é bom que eu ouço a respeito de vós, porque todos dizem e dão testemunho de que do vosso mau procedimento. Ele foi tão complacente, mas tão complacente com o comportamento dos filhos dele, aliás, com o pecado dos filhos dele, que de complacente ele se tornou conivente. Conivente com o pecado dos filhos. Nós vamos ver que mais tarde, quando tem a guerra, os filhos dele vão levando a arca para a guerra. Os filhos dele morreram lá na guerra. A arca foi tomada. Então os filhos dele morreram como heróis de guerra. Mas ele morreu, com morte de maldição. Quando recebeu a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço. Morreu por asfixia. Morte de maldição. Por quê? De complacente, ele se tornou conivente. Se você permite o pecado dentro da sua casa, você está sendo complacente e passa a ser um com o pecado. Deixa dizerem que você é legalista, vale a pena. Deixa dizerem que você é fanático, vale a pena. Mas se levante sem a menor acanhamento de dizer: eu sou de Jesus. Eu quero ter a cara de Cristo. Este é o meu sonho. Eu sou filho de Deus. Não tenha vergonha. É isso que Jesus Cristo espera dessa noiva indiferente. Dessa noiva que não tem saudade do noivo. Uma noiva que não namora. Uma noiva que não sente falta do seu noivo. Essa igreja indiferente vira prostituta
esta é a representação da igreja em Laodiceia. No versículo 17, Jesus Cristo diz assim: pois dizes, eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era conhecida pela sua prosperidade material. Que cidade rica! Centro mercantil e bancário. Lá havia uma famosa escola de medicina conectada ao templo de Esculápio. Era uma escola de medicina onde eles descobriram um unguento para oftalmia. Laodiceia, ali naquela região, era conhecida como lugar onde se curavam doenças da vista. Eles eram também experts na manufatura de roupas. Lá, eles produziam uma lã finíssima, maravilhosa, muito requisitada na Europa e vendiam a preços muito altos. Por isso, eles eram muito orgulhosos de suas conquistas materiais. E esse espírito de orgulho pela sua prosperidade entrou na igreja. Entrou na igreja e, como eles eram convencidos, eles ficaram achando, eu não preciso de nada. Foram ficando cada vez mais complacentes com o pecado, autossatisfeitos e se achavam abençoadíssimos. Eu já vi um pastor no púlpito dizer assim: os pobres que me perdoem, mas eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Que tal? Parece até que Jesus não era. Parece que Paulo e Pedro e João não eram, não. Aos olhos de Jesus, eles eram infelizes, pobre, cego, nu. Eles estavam comparando a riqueza do reino com a riqueza do mundo. Nós já vimos isso. Isso já aconteceu. O diabo sabe que funciona. Se você olhar do dia em que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ele sai do Rio Jordão, estava molhadinho que nem um pinto, na beira do Rio Jordão. O Pai abriu a boca. Que momento! Que momento! O Pai abriu a boca. Você pode imaginar o Deus da glória, o Deus dos céus, abrindo a boca para dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. Eu não tenho inveja, porque a situação é tão grande que não dá nem para ter inveja. Eu tenho um prazer de ser chamada de filha desse mesmo Deus. Amém. O Espírito Santo vem e se materializa em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. Você vê ali a Trindade ali. Visivelmente, você não vê Deus, o Pai, você ouve a voz. O Espírito Santo vem ali, leva Jesus dali para o deserto. Jesus jejua 40 dias, só bebendo água, né? Porque no final ele teve sede, ele teve fome, ele não teve sede. Aí veio o diabo, que devia estar
se queimando todo de ódio, porque ele ouviu a palavra Deus dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Uma das coisas interessantes, Jesus não tinha pregado a palavra, Jesus não estava chamando discípulos, Jesus não estava fazendo milagre. Em que é que o Pai se comprazia? Na vida dele. Ele até ali era o carpinteiro, filho do carpinteiro da Galileia, de Nazaré. E o Pai abriu a boca com tanto prazer. O Espírito leva para o deserto. O que foi que o diabo não aguentou mais, chegou para ele e começou com um sim. Botando em dúvida o que Deus tinha dito, ele diz: se tu és o filho de Deus. Mas Deus não tinha dito: este é o meu filho amado? Por que o diabo estava dizendo para ele: se tu és mesmo? Ele queria lançar dúvidas no coração de Jesus. Se é verdade aquilo que tu ouviste, faz aí um milagre que eu quero ver. Como nós gostamos de show. Como o diabo gosta de demonstração de poder. E quantas vezes nós embarcamos nisso aí? Outro dia eu estava vendo uma mulher dizer: eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios. Eu pensei: eu quero conversões, eu quero corações que se deleitem na adoração. Amém. Eu quero almas conhecendo o amor de Deus, a graça, a salvação. E Deus não precisa me mostrar isso. Quem tem que ver isso é Deus. Sinais, se nós queremos, estão os sinais aí. Mas as pessoas querem um show, ainda que o show seja feito pelo diabo. Não tem problema, contanto que seja feito. Nós ficamos querendo ver. É uma igreja que quer show, mas não é uma igreja que quer santidade. Nós vemos aqui quantas pessoas se acham abençoados, porque tem dinheiro, porque tem um nome conhecido, tem muito poder. Ah, fulano, você já viu fulano? A igreja dele é enorme. Você já viu cicrano? Estava lá com o Bolsonaro. Quando eu me lembro que Jesus Cristo não abriu a boca jamais para falar com Herodes, qualquer um aqui ia se sentir abençoado. Nós estamos na época em que os homens estão trocando a bênção por um prato de lentilha. São os Esaús modernos. Essa igreja é a igreja com síndrome de Babilônia. Lá em Apocalipse 18, no versículo 7, Babilônia diz assim: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Esta é a igreja com síndrome de Babilônia. Eu sou rico e abastado e não preciso de nada. Babilônia diz: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. É a igreja do louvor próprio. É a igreja do engano próprio. Essas são as características de Babilônia e de Laodiceia. Jesus acusa, aponta e diz: igreja rica, contudo pobre. Pobre. Templos caríssimos para encher os olhos e causar impressão, pompa, gala, conforto social,
Para mostrar o quê? Para mostrar para os ricos, para mostrar o que é bênção. Igreja nua, vestida de mundanismo, usa a terminologia bíblica, mas não vive. É uma igreja que está no engano. É uma igreja que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. E continua. E vai caindo mais, porque o mundo é caído. A Bíblia diz que nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno. Este mundo é caído. E tudo que tem no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não vem de Deus, vem do mundo. E essa soberba está implantada hoje, fora um espírito horrível de denominacionalismo. A pessoa prima pela sua denominação. Eu sou de igreja tal. A igreja onde o líder trai a Jesus por um preço como Judas o traiu. Popularidade, congregações enormes, grande influência social. Para essa igreja, Jesus está dizendo: ei, eu estou à porta e bato. O quê? Ele está dizendo: eu estou à porta. Ele não está lá dentro. Que vergonha. Que vergonha. A igreja nem sabe onde está seu noivo. Está lá fora batendo. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz, então ele não está só batendo, ele está chamando. Se alguém ouvir e me convidar, pode ser que ouça, mas nem convide. É a igreja onde o noivo não faz falta. Ninguém sente falta dele. A igreja está muito ocupada com suas conferências, com os seus eventos, com os seus métodos. Porque hoje tem igreja de 3 em 3 meses, muda o seu método para manter os crentes em movimento, para que eles não vão para outras denominações. Está vendo? Ele está batendo, está do lado de fora. Pode ser que alguém ouça, mas pode ser que alguém ouça e não convide. O que significa, meu irmão, se não convidar, ele não invade. Ele não vai. Mas se convidar, ele entra. Então, que igreja é essa? Que noiva estranha? Essa é seguramente a igreja de hoje. Ele diz: olha, se você quer ouro, compre de mim. Eu tenho ouro, refinado pelo fogo. Se é que você quer riqueza. Eu tenho as vestiduras brancas, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, tu estás nua. Uma noiva nua, despida. Eu tenho o colírio para que tu vejas. Vocês aí em Laodiceia, vocês andam cuidando tanto da vista, não é? Descobriram o pó, proftalmia. Vocês cuidam tanto do vestuário, com a sua lã negra. Vocês cuidam tanto dos investimentos financeiros.
Eu tenho o ouro, eu tenho a vestidura, eu tenho o colírio. Eu vou dizer para vocês que ao vencedor, aquele que abrir a porta e me convidar, e quiser de mim o ouro refinado pelo fogo, a vestidura branca e o colírio, a esse vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele está convidando uma igreja para subir. Aqui é a igreja que sobe. É o vencedor de Laodiceia que sobe. Amém. É esse remanescente. Por isso, Laodiceia representa a última etapa da igreja na terra. Dizem que essas 7 igrejas são 7 etapas da igreja de Jesus na terra. Geograficamente, essas igrejas estão ali. Quando você sai de Patmos, você olha no mapa, elas estão ali. Elas existiram, hoje tem umas que são só ruína, mas estão ali. O vencedor de Laodiceia é aquele que sobe para se assentar ao trono do Pai, com Jesus Cristo, o noivo. Quantas vezes nós olhamos para essa época das igrejas e nós ficamos pensando, a igreja com mais teor que nós podemos imaginar de santidade era ser Filadélfia. Filadélfia corria risco entre a mornidão de Laodiceia e a morte de Sardes. Mas ela se manteve santa e ali havia um remanescente. Aqui, Jesus Cristo chama o vencedor. Ele não fala de arrependimento. Ele não fala de obras mortas. Ele fala que ela causa nojo, asco. É uma mistura de tudo o que já aconteceu. Ela simplesmente ficou indiferente ao noivo. Ele não faz falta. Ela nem sabe que ele está chamando. Ela não conhece a voz dele. Ela não ouve a batida dele. Ela não o reconhece. Ela está satisfeita com as coisas do mundo. Ele diz, você quer ser rico? Compre de mim um ouro. Você está nu? Eu posso fornecer a roupa para você, a vestidura branca. Você está cego. Mas eu tenho o colírio para você. Mas ele não disse, você está surdo. Ele não disse, você está surdo. E ele diz aqui que ele está batendo e se alguém ouvir a voz. Então, com todo o pecado que estava em Laodiceia, ela podia ouvir a voz. Amém. Então, ele tem chamado a igreja dessa época a ouvir a sua voz. Amém. Portanto, meus irmãos, a única coisa que nós não podemos deixar de fazer agora é pregar a palavra. Porque esta igreja estava cega, estava pobre, miserável, nua, mas ela não estava surda. Então é a oportunidade que nós temos agora para pregar a palavra, para não calar a nossa boca, para anunciar, sem medo, enquanto é tempo, enquanto podemos. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas e o que o Espírito repete desde Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Porque você pode ser
nu, você pode ser pobre, pode ser miserável, pode ser cego, mas você não está surdo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Que realmente Deus nos dê ouvidos para ouvir, né? Como começa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E que nós não só ouçamos, mas possamos dar ouvidos a tudo isso que o Espírito Santo tem dito. Edmeia, Sim. Nós sabemos que você tem um trabalho na Casa de Maria e Marta, que atende a inúmeras crianças carentes do Morro Dona Marta, e através de ofertas é que essa obra é sustentada. Então, como temos feito, e eu gostaria de novamente te pedir que pudéssemos agora você dizer o número da conta para que as pessoas que assim desejarem possam depositar ou fazer uma transferência bancária para abençoar a obra da Casa de Maria e Marta. Você poderia, então, dizer que conta é esta? Sim. Banco do Brasil. Eu estou usando mais a conta do Banco do Brasil, porque para mim é mais fácil, que eu não estou podendo sair. A conta da Casa de Maria e Marta eu uso mais cheque para a época dos pagamentos, dos encargos sociais, mas nessa época de distribuir coisas menores, eu estou usando mais do Banco do Brasil. Então, Banco do Brasil está no meu nome. Agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X. 4055, dígito X. Às vezes, botando o dígito X não entra. Então, em vez de X, meu irmão pode botar 0. Aí entra. E o meu CPF é 050 110 355/49. 050 110 355/49. Muito obrigada. Desde já eu agradeço. Parece que semana que vem, pastor Aloysio, nós vamos estar fazendo novamente, né? Vamos estar, porque se perdeu da série, infelizmente houve um problema e não foi salvo a carta à igreja de Éfeso. Então, nós vamos estar mais uma vez, né, com a carta à igreja de Éfeso na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira, nós vamos fazer exatamente isso. E aí, vamos ver o que Deus tem para a gente depois. Né? O que Deus vai falar depois de tudo isso, o que Ele vai falar. A verdade é que nós estamos vivendo tempos especiais, tempo em que quem tem ouvidos para ouvir, está ouvindo. E eu sempre, eu vou voltar a falar uma coisa que eu tenho falado constantemente. Não basta ouvir a trombeta, tem que entender o significado do toque da trombeta. Porque há trombetas que mandam reunir, há trombetas que mandam atacar, há trombetas que mandam se espalhar, há trombetas que estão invocando o povo para que o povo venha. Há outras trombetas que estão invocando a presença do Senhor para que se manifeste. Então, nós temos que entender. Eu digo que, Edmeia, ter revelação não é o suficiente. Depois da revelação, você tem que alcançar entendimento. Porque eu gosto de ver o que a Bíblia diz, tinha que ser Daniel, né? Tinha que ser Daniel, falando que até enfermou
tentando entender a profecia, as palavras, e estudando, entendi que os anos serão de 70 anos e então voltaremos. Eu acho fantástico isso com Daniel. Um homem que tinha uma revelação de uma maneira impressionante, uma inteligência impressionante, pois assim o Senhor o abençoou, e ele se aplica a entender, a não só ter a revelação, mas entender a revelação. E eu louvo a Deus por ministérios como o seu, louvo a Deus por ministérios como o do Luciano Subirá e de outros notáveis mestres na palavra, homens e mulheres que Deus tem usado para dar mais do que revelação. Porque hoje a igreja está muito, eu quero uma palavra revelada. Tudo bem. E eu quero uma palavra entendida. E aí Deus acrescenta, e eu gostaria de uma palavra vivida. Pois é. Né? Então, nosso objetivo é esse. É a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Edmeia, eu quero te agradecer muito. Não agradeço, vamos... eu fico muito constrangida, pastor, porque para mim é uma alegria tão grande, o senhor não tem noção de estar com o senhor, e o senhor se calar para eu falar, gente, isso daí é inominável. Não, que isso. Eu que teria que ficar sentada ouvindo, o senhor me dá essa oportunidade, pastor, e pregar para o senhor. Isso para mim é honra. Para mim é honra. Eu me lembro, né? As pessoas, algumas pessoas sabem nosso sentimento um pelo outro, né? Nosso relacionamento. Eu tenho a Edmeia como uma mãe para mim. Aliás, a minha mãe e a Edmeia, uma faz lembrar muito a outra. A única diferença é que a Edmeia é mais café e minha mãe era mais leite. Só isso. Porque a personalidade, a maneira de estudar a palavra, a maneira de falar é tão igual. Então eu me identifico, eu sinto uma maternidade. E assim eu me coloco como filho. Eu só posso agradecer a Deus por isso. Tá? Eu só posso agradecer a Deus por isso. Imagina. Eu louvo a Deus por tudo isso. É uma honra tão grande, pastor. Amém. Então nós queremos agradecer. Estados Unidos para perguntar. Como? Me telefonaram dos Estados Unidos, quem é aquele pastor que você joga tanto confete nele? Eu disse para ele é o pastor do meu filho. Ah, então já sei quem é. Eu achava que eu só jogava confete no pastor do meu filho. Eu disse a ele. Tudo bem, né? O que eu posso fazer? Eu já tinha feito tudo para o meu filho sair do pastoreio dele, mas eu sei o que é que eu faço. Né? Deus é bom. Deus é bom. Edmeia, então, até a próxima sexta. Até, se Deus quiser, pastor. Muito obrigado. Se Deus permitir. E vamos, então, com a igreja de Éfeso. Se Deus quiser. Está na hora de terminar, senão vai perder essa também. Tá bom. Um grande abraço. Um grande beijo. Um abraço a todos.